Comente conosco, Tuti, o que é o tempo da criação? O tempo da criação é um tempo de oração e ação pela casa comum. Essa celebração, esse acontecimento, esse evento, começou a existir na Igreja Ortodoxa de Constantinopla, o Patriarcado de Constantinopla, Demétrio I, em 1989, instituiu o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, 1º de setembro, é o início do ano litúrgico na Igreja Ortodoxa. É uma forma de dizer ao Criador, agradecer, render graças pelo ano que se inicia e agradecendo o ano que se encerra. Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, Dia Mundial de Oração pela obra que Deus criou e nos entregou para que nós possamos cuidar. Depois, nós temos então essa festa, essa celebração de origem oriental, na Igreja Ortodoxa, Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, que outras igrejas, outras denominações cristãs foi aderindo, assumindo também essa celebração. E aí surgiu o tempo da criação. Se o Dia Mundial é um dia de oração, o tempo da criação é um tempo de oração, mas também de ação pela casa comum, pela casa que é de todos nós. E que vai até o dia de São Francisco de Assis, 4 de outubro. Portanto, uma festa, uma celebração de origem ortodoxa oriental, o Dia Mundial de Oração. E a celebração de São Francisco de Assis, uma celebração do catolicismo ocidental. Esse período, ligando as duas festas, 1º de setembro a 4 de outubro, é denominado Tempo da Criação, 34 dias que nós somos convocados a orar e agir em favor da casa comum. É preciso rezar, é preciso refletir, mas acima de tudo, é preciso agir. E todo ano traz um tema. Como eu dizia, voltando um pouquinho, como eu dizia, outras igrejas cristãs foram aderindo a essa festa, assumindo essas celebrações. E a Igreja Católica, já ainda que algumas conferências episcopais das Filipinas, os bispos das Filipinas, tinham recomendado aos católicos observassem essas festividades já em 2003, mas foi em 2015 que o Papa Francisco instituiu oficialmente na Igreja Católica a celebração do Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação e também o Tempo da Criação. E cada ano tem um tema, e este ano o tema é escutar a voz da criação. Nós somos chamados a ouvir, escutar a voz da criação. E o texto bíblico que nos inspira este ano, Êxodo 3, 1 a 12. Moisés está no campo, apacentando o rebanho, próximo do monte Horebe, apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. E de repente ele começa a perceber, começa a enxergar uma sarça ardente, mas que não se consumia. E Moisés vai se aproximando para ver do que se tratava. E do meio daquela sarça vem uma voz, Deus chama Moisés. Tira a sandália, porque você está pisando nesse chão, é um chão sagrado. Será que nós estamos vendo a nossa terra como algo sagrado? Nós ouvimos nas quarta-feiras de cinza, lembra-te que tu és pó e ao pó voltarás. Lembra que tu és terra. Mas nós temos essa capacidade de ver a terra como um chão sagrado? E o que Deus, na sequência que Deus disse a Moisés, eu ouvi a aflição do meu povo, o sofrimento, as dores, as amarguras, o lamento do nosso povo e desci para libertá-lo. Então o tempo da criação nos chama a que nós possamos ouvir a voz da criação, ouvir o grito da terra. Podemos simplificar, resumir nisso, ouvir o grito da terra e o grito dos pobres que o Papa Francisco tem falado tanto para nós. E que há 800 anos atrás, São Francisco de Assis também já dizia tão bem. A sarça ardente, o fogo, pode simbolizar o fogo que destrói a Amazônia, que destrói o Pantanal, mas o fogo que destrói, que nos nossos terrenos baldios, né, aqui em Santa Fé, aqui em Apucarana, enfim, aqui na nossa realidade, quantas vezes, quantos sinais de fogo, mas também ela pode simbolizar o fogo do Espírito Santo, que nos impulsiona e faz com que nós possamos tomar consciência da necessidade, da urgência de sermos guardiões da criação. Como eu dizia no início, né, quando Deus nos coloca no Gênesis 2, nos coloca todos no jardim. E entre todos aqueles seres que estavam no jardim, o homem e a mulher é a única imagem e semelhança de Deus. E o fato de ser imagem e semelhança de Deus não torna superiores aos demais seres, com o objetivo de explorar. Mas tem uma missão maior, a missão de cuidar, a missão de proteger. Então que esse tempo de criação
nos leve a ouvir a voz da criação, ouvir o grito da terra, ouvir o grito dos pobres, dos nossos irmãos e irmãs ribeirinhos, indígenas, enfim, de todos os mais fragilizados. Quantos irmãos e irmãs sofrendo devido às questões climáticas, devido aos conflitos, os mais variados conflitos no nosso mundo,